técnico comercial en licitaciones y grandes proyectos industriales. Entonces, damos pase al ingeniero Mateo Deretti para que pueda iniciar la charla de capacitación. Adelante, ingeniero. Buenas noches. Sí, antes de iniciar y dejarlos con Matthews y meternos de lleno al tema de variadores y software de media, aprovechar este momento para dar las gracias al Colegio de Ingenieros por el espacio que nos brinda para poder llegar hacia ustedes como público interesado en este tipo de equipos. Mi nombre es Rubén Pacus, yo soy ingeniero electricista de profesión y trabajo para WEG Perú. Estoy a cargo del departamento de accionamientos de media tensión, llámese motores, llámese variadores y soft. ¿Ok? Bueno, esta semana nos visita Matthews, hemos aprovechado su presencia acá en Lima para poder hacer este pequeño evento y un poco exprimirlo en el tema de conocimiento de este tipo de equipos, ¿no? Entonces, los dejo con Matthews. Gracias a ustedes por su asistencia y gracias nuevamente al Colegio de Ingenieros. Adelante, Matthews. No, no creo, no. Acá desde tu máquina. Disculpe, tiene que usar el micrófono, por favor, para la transmisión, por favor. Gracias. Lo puede llevar porque es inalámbrico, así que no hay problema, lo puede sacar de ahí, si quiere moverse. Vale. Hola, ahora sí. Mi nombre es Mateus, entonces soy de WEG Brasil. Ya trabajo en WEG Brasil hace 5 años, siempre trabajando con productos de automatización. Empecé trabajando con productos de celdas de protección, salas eléctricas, electrocentros, y ahora yo trabajo con variadores de media tensión hace 3 años. Entonces, sí, con eso mucho un poco del producto de WEG, de las ventajas, dónde podemos poner estos productos, dónde no ponemos, dónde tenemos ventajas comerciales, dónde tenemos ventajas técnicas. Entonces yo voy a hablar un poco de los de WEG. Entonces WEG es una empresa que tiene 63 assemblies. Tenemos hoy por el mundo más de 45.000 empleados, todo el mundo, casi 5.000 ingenieros, hacemos más de 60.000 motores por día, ¿sí? La validación de mercado hoy estamos avaliados en 6 billones de dólares. Entonces, y en Jaraguá do Sul, que es la empresa donde yo trabajo, que es la ciudad donde fue la fundación de WEG, es la empresa donde tiene el mayor parque industrial de motores del mundo. Entonces, tenemos una marca de WEG muy fuerte en el mundo. Esto es la presencia global de WEG. Entonces, acá en Brasil, no sé si se conoce en Brasil, pero Jaraguá do Sul está muy acá, abajo.
Temos muitas sucursais por redor do mundo, muitos suministros por el mundo inteiro. Entonces, eu trabalho com o desenvolvimento de mercado de México hasta Chile, sacando Brasil. Então, a última semana eu estive em Colômbia, desenvolvendo mercados em Colômbia. Esta semana eu estou aqui em Peru. Então, falando pouco de variadores de média tensão para vocês e espero que aproveitem a apresentação que eu preparei para vocês. Então, falando pouco dos conceitos gerais do que é um variador de média tensão, por que cambiamos de uma solução de baixa tensão para média tensão? É a mesma ideia quando temos a parte de transmissão de energia de nossa subestação hasta nossa casa. A subestação que temos a geração de energia, não hacemos a geração de energia em baixa tensão. Suministramos a parte de subestação em média tensão, muito também por causa de los cables, que são muito mais chiquititos. Então, temos também uma eficiência energética muito maior. ¿Por quê? Porque a corrente, quando você tem uma transmissão em alta tensão para grande potência, ¿sí? A corrente vai ser mais baixa, mantendo a mesma potência. Então, temos a eficiência, a perda de condutividade muito mais baixa. Então, por isso que a vezes cambiamos a tensão de operação do sistema para ter uma maior eficiência lá no sistema como um todo. Falando pouco da indústria, quando utilizamos a parte de baixa tensão ou média tensão, há uma linha que aqui podemos ver que é uma linha uma mescla, onde podemos começar a trabalhar com variadores de média tensão a partir de 500 HP. Isto é mais ou menos por quê? Porque isso depende muito da instalação do sistema. Quando estou falando do sistema, é a parte de proteção, é a parte de instalação, onde vamos poner isto, onde vamos fazer a saída de cable do variador hasta motor, qual é o comprimento de cabo, a distância de cabos que vamos ter, se vai ser 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Então, a vezes, por exemplo, temos um exemplo que posso dar. Em mineria, a partir de 200 HP, já foi possível ter vantagens comerciais, ponendo variadores em média tensão, em motores em média tensão, porque a distância de cables que teníamos do variador, do arranque até o motor, era muito grande. Então, a parte de instalação, o custo da instalação foi muito mais baixa em média tensão do que em baixa tensão. ¿Por quê? Porque a quantidade de cables foi muito menor, então o tamanho de instalação foi muito menor. Um outro ponto que a vezes temos vantagens é a disponibilidade de transformadores. Então, a vezes, se temos transformadores de média tensão para baixa tensão, a vezes não há necessidade de ter mais transformador para baixar. Podemos estar trabalhando lá com a linha em média tensão, a lista para arrancar ou fazer o controle do motor, da aplicação. Hablando de los produtos WEG, então temos 3 linhas de trabalho de desenvolvimento de mercado para suministro. Então, os dois de la minha direita são variadores de média tensão, MBW01, MBW3000 são variadores de média tensão. E a minha esquerda, SSW7000. Acá é a primeira que podemos estar falando de quando eu utilizo variadores e quando eu começo a trabalhar com arrancadores suaves, soft starter. Quando temos na aplicação necessidade de controle de velocidade, controle de torque, que temos torque muito forte em arranque, temos que estar suministrando com variadores. ¿Por quê? Porque a ideia do transformador é ter controle em la tensão e em la frequência do produto. Já quando trabalhamos com soft starter,
la aplicación no puede tener un control de velocidad. Esto que tenemos que tener en la cabeza cuando vamos a elegir si vamos de un variador y de una soft. Entonces, cuando no tenemos la necesidad de un control de torque, un control de velocidad, podemos suministrar una soft starter. Por questões de preço, de custo, a soft starter é muito mais sencilla. Então, quando é muito mais sencilla, o custo é muito menor. Então, eu posso suministrar, e na minha aplicação, um exemplo, na minha aplicação não há necessidade de um controle de velocidade. Então, eu posso utilizar um soft starter. ¿Puedo utilizar un variador? Sí, puede, pero es mucho más costoso. Entonces, a veces una ventaja comercial no es la mejor que se puede tener. Pero en un motor que hay necesidad de control de velocidad, yo voy a poner un variador. ¿Puedo poner un más soft? No se puede. No se puede. Entonces, si no hay necesidad de control de velocidad, se puede poner todos. Pero un mucho más con ventajas comerciales y otro no mucho. Então, vamos falar um pouco da soft starter, como é o funcionamento da soft starter. Então, estas são as a parte mecânica das duas. Dentro da linha 7000 temos dois suministros, pode ser assim, de soft starter. Esto aqui é a linha hasta 6.9 kV e esta solução em 13.8 kV. Então, podemos estar suministrando soft starter em uma ampla tensão sem nenhum problema. Então, como é o funcionamento da soft starter? Temos acá os tiristores. Esses tiristores fazem o controle da tensão que vamos ter na salida da soft. Então, começamos com uma tensão muito baixa e conforme ponemos a rampa de tensão na configuração, começamos a agregar tensão na salida da soft. Então, um arranque direto, já ponemos a tensão plena. E uma soft starter, começamos mais baixo e vamos acrescentando. Então, os tiristores vão ter um controle no chaveamento, onde vão pôr mais tensão na salida ou menos tensão na salida. Para arrancar, vamos pôr mais tensão. E para hacer uma frenagem, porque para a soft também pode ter um controle e uma rampa de desaceleração, vamos ter a tensão plena e vamos bajando. Este controle é hecho pelos tiristores acá. Então, a linha hasta 6.9 kV, temos uma llave, o fusible de proteção, um contactor, os tiristores que eu he hablado e um contactor de bypass. Este equipo acá de WEG já vem listo, então não há necessidade de prover uma célula de proteção a mais ou algo assim. Não, a llave, o fusible já vem listo do produto. O contactor, acá é uma vantagem uma característica do produto WEG, que os contactores têm a funcionalidade, a especificação de AC3. Esto tenemos una ventaja, por ejemplo, si tenemos una falla en los brazos de potencia, entonces no se puede arrancar. Pero si hacemos un cambio en control del soft, podemos hacer un arranque directo en el motor. Pero esto solo es posible hacer porque el contactor tiene la característica técnica de AC3, ¿vale? La solución en 13.8 kV, puede ver que no tenemos llave, tampoco fusible, porque acá cambiamos por un interruptor. Entonces, tanto la parte de la protección cuanto de bypass, tenemos un interruptor.
O que é este contactor acá de bypass? Depois do arranque com os braços de potência, como o tiristor não tem a necessidade de a funcionalidade de ter um controle em la salida, sacamos os braços de potência de la operação e cerramos este bypass para o motor estar conectado direto em la rede, porque não temos a necessidade de ter um controle de velocidade, tampouco de torque. A mesma coisa para o circuit breaker. Então, aqui temos algumas vantagens, tanto na parte, fazendo uma comparação de arranque direto e soft starter, temos vantagens em la parte mecânica do motor, então temos uma rampa de aceleração do motor muito mais controlada, então temos uma durabilidade de vida do motor muito maior. De la parte mecânica do sistema, também vamos ter vantagens na parte mecânica, visto que não vai ter impactos fortes em el arranque. E também a parte de las bombas, creio que acá podemos ter uma imagem melhor. Então, em la bomba, como eu he hablado antes, acá temos o arranque do motor, acá em la operação sem necessidade de controle, e acá vamos ter uma desaceleração controlada. Então, os tiristores vão começar a trabalhar de novo, fazendo uma diminuição na parte de tensão de salida. Com este controle, na desaceleração em uma aplicação de bomba, podemos minimizar os golpes de ariete. Então, temos uma durabilidade da bomba muito maior do que se ponemos, por exemplo, um arranque direto. Acá temos as possibilidades de programação de la bomba, del arranque. Quando temos um torque quadrático, que são ventiladores, bomba, podemos fazer um controle de tensão ou controle de corrente, pero com rampa. Por quê? Porque o início do torque é muito baixo. Então, se ponemos já uma tensão muito forte no início, vamos ter uma força na parte mecânica do motor muito forte, que não é o que queremos fazer quando ponemos uma soft starter. E para torque constante, podemos fazer uma utilização de um limite de corrente. Então, para limite de corrente, já temos uma força em torque disponível da soft já no início do arranque. A soft starter também podemos suministrar. Esto acá é a mesma coisa que eu he hablado antes. E esto acá é um opcional que podemos prover, já que o motor vai estar operando com a rede direto. Podemos estar suministrando um contactor com os condensadores para fazer a correção de fator de potência do produto. Então, uma imagem do variador de la soft starter. Temos acá um contactor e os condensadores para fazer a correção de fator de potência. Então, conforme a potência do motor, se pode suministrar condensadores de média tensão sem nenhum problema. Então, depende da correção que requerem, 98%, 97%, hacemos a especificação de los condensadores para estar chegando ao fator de potência conforme a necessidade. Então, acá é uma referência que podemos compartilhar com vocês. Isso acá foi na Argentina, bombas, o projeto. Então, acá suministramos 2 soft starters de 180 ampérios em 2.3 kV. 3.3 kV, perdão. Então, acá é a imagem da aplicação e acá é a foto do equipo.
Sí, sí. Sí, esto es sí, una ventaja porque puede, por ejemplo, si tiene una falla en los brazos de potencia, tiene un tiempo para hacer el mantenimiento, ¿vale? A veces no tiene el brazo de potencia listo en su empresa. Entonces, para el motor no parar de operar, hacemos un arranque directo. Tenemos que hacer solamente un cambio en control, na parte de control de la soft. La parte de protección de fusible no va a cambiar. Los TCs no va a cambiar porque el problema fue en el brazo de potencia. Entonces, como el contactor está listo para tener un arranque directo, este contactor también está listo para tener un arranque directo, vamos a cerrar el contactor directo y el motor va a arrancar directo, ¿vale? Acá tenemos que tener un cuidado cuando suministramos soft starter. Si tenemos una aplicación con arranque directo y queremos cambiar para soft, el motor tiene que estar listo para trabajar, para arrancar con soft starter. ¿Por qué yo hablo esto? Porque generalmente cuando estamos hablando de un motor para arranque directo, estamos hablando de 6, 7, 8 veces la tensión nominal en el arranque, ¿vale? La idea de la soft, ¿cuál es? Tener un control en el arranque. Entonces, cuando tenemos un control en el arranque, la tensión que necesitamos es arrancar el motor más bajo. Si queremos tener una tensión más baja, el motor tiene que estar listo para arrancar con una tensión más baja. Entonces, cuando van a comprar un motor para una aplicación de soft start, tiene que tener en cuenta que el arranque del motor tiene que ser hasta 4 veces la nominal, 3.5, 4.5 veces la nominal, para tener una ventaja, porque si no, por ejemplo, el motor va a tener 6 veces del arranque nominal, entonces usted va a poner una soft y va a continuar arrancando el motor con 6 veces la corriente nominal. No hace mucho sentido. Ventajas, por ejemplo. No sé si fue claro, si la idea de tener un motor, la especificación correcta para soft. Porque no adianta tener una aplicación con soft y el motor no está listo para arrancar hasta 3.5 veces la corriente nominal. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el motor tiene que estar listo para tener estas ventajas de arranque, de desaceleración, de toda la operación. ¿Sí? No sé si tiene una duda la parte de soft starter. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, sí. Cuando soft starter, siempre estamos hablando de... No son todas las aplicaciones que podemos utilizar soft starter. Por ejemplo, molino de bolas. Molino de bolas, el torque para el arranque es muy alto. Es muy alto. Entonces, no se puede... Porque el flujo del motor, cuando estamos utilizando soft starter, como no hacemos el control en la frecuencia, y hacemos somente en la tensión, el flujo del motor va a ser menor. Entonces, el torque, no se puede poner todo el torque. Entonces, no es toda aplicación que se puede poner soft starter. Molino de bolas, no mucho. Pero bombas, ventiladores, chancaduras, sí.
É muito aplicável, muito aplicável. A vezes, por exemplo, em bombas, em projetos de águas, a vezes em mineria também pode ser esta solução. Podemos poner, por exemplo, esta é uma solução de suministro. Então, tem que vir 3 cables e sair 3 cables. Já está. O que se pode fazer? Pode ser uma customização no produto. Que o WEG trabalha com customização. O WEG trabalha para suministrar produtos conforme a necessidade de vocês. Então, se vocês querem cambiar a comunicação, se vocês querem poner, por exemplo, uma color naranja, se vocês querem fazer um tratamento especial na parte mecânica, querem, por exemplo, ter grado de proteção IP54 para ser instalado fora ao tempo, o WEG pode fazer as customizações que requerem. Então, em alguns projetos, podemos suministrar uma coluna para entrada de cables, por exemplo, uma coluna só, e com vários arrancadores em la mesma barra. Então, no lugar de ter várias entradas, uma entrada para cada painel, vamos ter uma entrada solamente com várias salidas de arranque. Então, a vezes, por parte de instalação, vai ser muito mais custosa, vai ser muito menos custosa. Por quê? Porque vai vir somente 3 cables e vai sair conforme a necessidade de cables que requer. Esta é uma outra referência que hemos suministrado para Bolívia. Então, é um motor de 510 kW para o segmento de açúcar. Motor WEG também. Agora nós vamos falar de variadores. Então, antes de começar a falar de variadores, não sei se tens alguma dúvida de soft. Não? A ideia de soft, se já tem trabalhado com soft em baixa tensão, a ideia de trabalho é a mesma. A ideia de trabalho é a mesma. O motor tem que estar listo, o arranque tem que ter a configuração de 4, 3 vezes a tensão nominal, não vai ter controle na velocidade, não vai ter controle de torque, mas acá temos o trabalho em média tensão. Falando um pouco agora de variadores de média tensão. Então, variadores de média tensão, então, acá temos o controle de velocidade, temos controle de torque, podemos arrancar bolinho de bolas. Então, acá podemos fazer a magia da operação, da aplicação. Então, variadores de média tensão sempre vai ter estas 4 etapas, estas 4 equipos. A parte de proteção, a parte do transformador, a parte do variador e o motor. Sempre vai ter esta configuração. Hablando de la linha 3000, ¿vale? La linha 3000 utiliza a topologia cascata, ou pode se chamar multipulsos. Podemos suministrar hasta 13.8, 1520 ampérios, com entrada em 13.8 também. Grado de proteção 21, 41, 42, então podemos suministrar conforme a necessidade do cliente. Este acá é uma imagem de um variador MW3000 de 70 ampérios com salida e entrada em 11 kV. A linha 3000, falamos que é uma linha integrada, é uma solução pronta. Por que eu falo que é pronta? Porque temos a parte de proteção, o transformador, o variador, junto, sem necessidade de poner cables para hacer conexões entre uma etapa e outra. Então, este é um dos produtos de WEG, falando de proporção, 70% das duas linhas que trabalhamos
70%, 60%, 70% do que suministramos é a linha 3000. Então, a linha 3000, a dissipação térmica é por aire, sempre é por aire. A parte de controle em baixa tensão é segregada de las outras partes. E acá, falando agora um pouco da topologia de trabalho, a parte da parte do inversor é em baixa tensão, pero a salida é em média. Então, a topologia permite nós utilizarmos IRBT em baixa tensão, pero a salida do variador vai ser em média tensão. Eu vou falar depois como hace a magia disto em los variadores. Então, acá é uma figura do equipo. Acá temos a proteção. Esta proteção acá, por exemplo, se o cliente requer que tenha uma célula de proteção segregada, podemos estar suministrando segregada também, sem nenhum problema. Pero a parte de proteção sempre tem que ter. O transformador, então, o transformador del primário pode ser conforme a rede que requer. Então, se a entrada é 13.8, este transformador pode ter duas funcionalidades. A primeira funcionalidade, hacer os desfasadores do variador, e a segunda funcionalidade pode ser um bajador de tensão. Então, em el mesmo transformador, podemos ter uma entrada em 13.8 com salida em 4.16. Ou uma entrada em 13.8 e uma salida em 2.3. Então, este transformador pode ter duas funções, de desfasadores e de bajadores de tensão. Essas bolas acá são o variador em baixa tensão. Então, cada uma dessas bolas acá é um variador. A topologia de trabalho destas bolas acá tem um retificador, um link CC e os IRBTs em baixa tensão. Isto acá é a topologia de trabalho. Temos a resultante em média tensão. Temos acá a parte de los fusibles de la celda, los diodos de retificação. Então, acá temos uma entrada senoidal, hacemos a retificação. Então, acá temos a tensão CC e acá temos os IRBTs para hacer o controle de frequência de salida e tensão de salida. Então, aqui sim hacemos a magia. Aqui sim hacemos o controle da salida do variador. Pero a salida continua sendo em baixa tensão. Como eu he falado, cada uma dessas bolas tem uma salida em 690. Se ponemos vários variadores em série, a tensão em série se soma. Então, por exemplo, neste exemplo acá, temos 3 células, vezes 690 volts, vezes raiz de 3. Então, a salida deste acá é 3.3 kV. Creio que esta imagem acá vai estar um pouco mais clara do que estamos falando. Temos 3 celdas. Cada uma destas celdas vai ter uma salida distinta de tensão. Então, este acaba a operar por muito mais tempo, este um pouco menos, e estes são na parte de arriba. Então, o que temos em la salida do variador? Um somatório de tensão com um resultado em média tensão. Então, se ponemos mais celdas em el variador, teremos mais tensão disponível em variador. Então, a configuração desta linha de trabalho em 3000, da linha 3000, os transformadores, a parte do primário é em média tensão e a parte do secundário são em baixa tensão, sempre em seco,
sempre a seco. Entonces, acá tenemos las configuraciones de la línea. Entonces, podemos empezar en 1150 voltios hasta 13.8 kV. La voltaje que más trabajo, 416, ¿cierto? 416, tenemos 4 células por fase, 12 células en variador. Entonces, la cantidad de pulsos de este 4.16 empieza en 24 pulsos. La cantidad de pulsos para a linha Cascade, que é a linha 3000, é uma consequência da quantidade de células que vamos ter. Porque é uma consequência. A quantidade de pulsos é uma consequência da quantidade de diodos que eu vou ter para a retificação. Quanto mais diodos eu vou ter para a retificação, mais o link CC vai estar mais liso, vai estar mais limpo, pode ser dizer. Então, como esta configuração de variador, quanto mais tensão, mais células eu tenho, mais pulsos eu posso ter acá. Pero como eu posso ter possibilidade de 24, 36 e 72 pulsos utilizando 4 células solamente? Porque podemos el ângulo de desfasagem em los transformadores entre um secundário e outro, podemos bajar isto e aí sim podemos aumentar a quantidade de pulsos do variador. La linha 3000, todas as configurações estándar, que é o que tem uno acá arriba, já cumple a I3E 519, que é a normativa que habla de la parte de harmônicas. Então, acá é a imagem da célula. Então, temos toda a parte de proteção, a parte de las garras, a parte dos condensadores, a tarjeta de controle. Uma vantagem do WEG é o que utilizamos condensadores de filme plástico. Então, a vida útil do produto é muito maior. Estamos falando aí de 15 a 20%, de 15 a 20 anos. Se ponemos, por exemplo, condensadores eletrolíticos, estamos falando de 7 a 8 anos. Então, é uma vantagem que utilizamos. As celdas, temos disponível hasta 800 ampérios. Se temos que suministrar um variador arriba de 600 ampérios, a configuração das duas células vão estar em paralelo para ter o máximo de 1520 ampérios. Isto também é um equipo que suministramos, que é mais para a parte de mantenimento. Então, como estamos falando de produtos de média tensão, sempre são produtos muito grandes. Então, a parte de mantenimento para ser o mantenimento das células arriba. E acá são alguns dos benefícios que temos utilizando a linha 3000. A linha 3000, como estamos falando de inversores em baixa tensão, podemos suministrar um opcional em el produto como bypass. O que é este bypass? Quando uma célula de potência falha, que parou de trabalhar, como todas estão em série, o variador vai parar de trabalhar, certo? Se suministramos um opcional, porque é uma aplicação muito crítica, que não se pode parar o variador, não se pode parar, eu posso suministrar um bypass da célula, que o bypass vai bypassar a célula, e temos a operação do variador com uma tensão reduzida, mas o variador não vai parar de operar. Não vai parar de operar. Por quê? Porque a tensão, por exemplo, se temos 4 células, uma vai parar de operar, temos disponível em variador 3.3 kV disponível para a operação do motor. Pero, Mateus, a minha aplicação não se pode ter uma potência mais baixa. Então, eu posso poner uma célula mais,
Entonces, en 416, que tenemos 4 celdas por fase, vamos tener 5 celdas por fase. Se una va a entrar en falla, yo voy a continuar trabajando con 4, que es la tensión nominal de 416. Entonces, por ejemplo, a parte de mantenimiento, se puede hacer más programada. Entonces, el día siguiente yo puedo hacer sin ningún problema. Sí, sería como un backup, sí. Sí, las 5 ya están trabajando. Entonces, por ejemplo, puede tener un duplo backup, por ejemplo. Si tenemos 5 celdas, una falla, yo estoy trabajando con 4. Correcto. Entonces, ya estoy trabajando con 4. No voy a tener una reducción de la parte de la potencia. Pero tenemos que bypassar una por fase, una por línea, para no tener un desbalanceamiento en la salida del variador. Pero vamos a supor que falla más una. Puede continuar trabajando, pero la potencia disponible va a ser más baja. Pero por cuestiones de confiabilidad del producto, de la operación, se puede poner estes opcionales para no parar de operar. Para no parar de operar. Creo que esses opcionais, quando se habla de confiabilidade e quando se habla de variadores de média tensão, que são variadores de grande porte, que generalmente empeçam toda a produção da linha, porque geralmente está o início do processo, que não se pode parar, que se parar variador, se perde muito dinheiro. A parte de bypass, de N+1, são opcionais que se pode suministrar para ter uma confiabilidade em el produto muito maior, em la operação de la planta. ¿Alguna pergunta? ¿Sí? No sé si quedó claro ese punto. Es bueno volverlo a mencionar. Este variador 3000, la característica mayor que siempre nosotros comentamos es justamente esa, el tema de el aseguramiento, la confiabilidad de que la aplicación de alguna u otra manera continúe operando. Hace un momento un caballero preguntaba en qué aplicaciones se usa más el variador o el soft. El caso del variador, por ejemplo, para molinos. Ustedes saben que si para un molino en una minera son millones de dólares por día o por hora parado, ¿no? Entonces, en este caso, repito, falla una celdita de las 4, puede seguir trabajando el molino a carga reducida, es posible, ¿ok? La idea o el minero que va a buscar es no parar. No importa si a menos carga, pero seguir operando. Pero si en lugar de 4 viene con el N+1 con 5, falla una, está trabajando a plena carga con el otro, ¿ok? Supongamos que somos tan mala suerte que falla la segunda. Bueno, podemos operar a una carga reducida, ¿ok? Y otro punto que quería mencionar, lo indicó Matthews en las láminas anterior, es que el condensador que usamos aquí es un condensador con lámina de polímero. Es una nueva tecnología en el tema de condensadores, a diferencia de condensadores electrolíticos que se usaban antes. Y esos condensadores electrolíticos, cuando uno dejaba el equipo, por ejemplo, almacenado cierto tiempo, había que hacerle un reforming, un recondicionamiento para que nuevamente entre en operación. Con esto no se necesita nada de reforming. ¿Okay? Yo saco el equipo de almacén y lo pongo a trabajar directamente. Entonces, este equipo MBW 3000 tiene varias ventajas que apuntan al tema de confiabilidad de la operación del usuario final. ¿Okay? Era eso. Y continúo, les vuelvo a indicar, cualquier consulta, por favor, libres de poder hacerlo. Gracias, Rubén. Sí. Entonces, también la parte de opcionales que podemos proveer también la parte de disipación térmica, a veces una sala eléctrica que va a instalar el variador, se puede prover esses ductos de aire para a parte de refrigeração sair de la sala sem nenhum problema também.
Vale. Sobre el producto esto, después yo voy a hablar sobre las aplicaciones que se puede tener en las dos líneas, porque cuando se habla el control del proceso, do que se puede hacer, do que se no puede hacer, es para as dos líneas, la parte de software, ¿sí? Entonces vamos a hablar agora de la línea 01. La idea de control de velocidad e torque é a mesma. O que vai cambiar de uma para outra é a topologia de trabalho. Esto acá é uma topologia NPC que todo o variador está em media tensión. Então, a parte de retificador está em media tensión, a parte de IGBT está em media tensión, os condensadores estão em media tensión. O controle? Não, o controle está em baixa tensión. Então, a ideia do variador de la línea 01 es muy simples. La parte de rectificación, link CC, y acá tenemos los IGBTs de salida. Entonces, totalmente en media tensión. Si tenemos que poner más pulsos, agregamos más rectificadores. Entonces, la línea de 01 se empieza en 12 pulsos y puede ir hasta 36 pulsos. La línea 01, diferente de la línea 3000, podemos suministrar la cantidad de pulsos sin cambiar la necesidad de la tensión de salida, porque la topología de trabajo es distinta. Entonces, acá tenemos la columna del rectificador, ¿vale? A diodo. Acá temos a coluna de IGBT e de condensadores. Acá, os condensadores também são de filme plástico para ter uma maior durabilidade. E aqui a parte de controle em baixa tensão. Ambas as linhas, tanto na linha 01 quanto na 3000, podemos prover a parte de proteção térmica do motor, os RTD, podemos prover entradas e salidas digital e analógica para em el produto sem nenhum problema. La línea 01, eu vou falar um pouco acá. Pode ver que a linha 01, diferente da linha 3000, não temos o transformador acá. Porque o transformador pode, esta solução do 01 é uma solução mais flexível, pode ser assim. Podemos prover o transformador junto com o equipo, podemos prover o transformador separado do equipo e pode ser aceite ou a seco. Então, por exemplo, numa sala elétrica, eu posso prover a parte do variador arriba, no eletrocentro, sala elétrica, na sala elétrica, e a parte do transformador eu posso pôr abaixo. Então, hablando da parte de dissipação térmica, é quase a metade em el transformador. Então, o aire condicionado que vamos pôr na sala elétrica vai ser muito menor. Por quê? Porque a dissipação térmica do transformador vai estar em ambiente. Então, o tamanho da sala elétrica vai ser menor. Então, temos vantagens de custo. Em mineria, a parte de salas elétricas é muito forte. Então, quando estamos falando de salas elétricas, minha percepção de trabalho, de desenvolvimento de mercado, a linha 01 temos muito mais vantagens em la parte comercial, porque podemos prover o transformador em aceite, fora da sala, temos um espaço muito menor de trabalho. Na linha 01 podemos ter duas opções de refrigeração, a aire ou a água. A parte de trabalho do variador é a mesma. Vamos ter o retificador, os IGBTs e os condensadores. O que vai cambiar acá é que temos as mangueiras para ser a parte de dissipação térmica do produto. Pero a parte de controle é a mesma,
la parte de los rectificadores son la misma. Acá tenemos la parte de bombas para hacer el manuseio de la agua de refrigeración. La línea 01 también tenemos la opción de resistente a arco. Todos os produtos de WEG, tanto da linha 3000 quanto da linha 01 estándar, tem detecção a arco. Então, se temos uma falha no produto, vai ter a detecção e vai enviar sinal para águas arriba desligar o variador. Pero este produto podemos também suministrar, isto não é de estándar, mas é uma linha opcional de 01 que podemos suministrar o variador resistente a arco. Então, se tem acá uma falha, curto-circuito, o equipo está listo para suportar arco elétrico. As características do arco elétrico que hemos hecho a certificação: 20 kA, meio segundo. Então, falando pouco da linha, como empieza a linha de tensão de salida. E acá temos a tensão de corrente de salida. Pode ver que temos estes ripples acá, que é uma consequência de los IGBTs que estão enviando muito rápido todo a salida do variador. A parte de filtros, isto é para a linha tanto do 01 quanto do 3000. Então, para a distância de cables muito grandes, podemos suministrar filtros para fazer a correção da impedância de los cables que vai ter do variador hasta o motor. Então, temos alguns tipos de filtro. Este é somente com reactor. Depende da distância, temos que prover condensador, filtro pode ser senoidal, e acá também com contactor. Então, esta é uma tabla que temos que seguir, conforme temos duas características. A distância de cables pode ser fator que temos que prover filtro. Então, conforme aumenta a distância de cables, temos que prover filtro, porque temos uma impedância de cables maior. E também o motor, muitas vezes, não tem o aislamento correto para estar trabalhando com o inversor. Então, o pico de fase e de fase neutro, a salida, tem que, por exemplo, vai trabalhar 2 meses e o aislamento do motor vai se romper e vai se queimar o motor. ¿Vale? Então, o variador pode trabalhar com motor já com retrofit ou não preparado, mas temos que ter em conta que temos que prover filtro na salida do variador. A parte de WPS é software que já vem listo em todas as 2 linhas de WEG. Então, é uma licença grátis que está disponível em nosso site para baixar. Então, para programações sencillas em la operação, pode ser hecha utilizando WPS. Então, por exemplo, tenho uma aplicação para controle de uma bomba, para controle de uma transportadora, e eu quero, por exemplo, como na parte de controle temos entradas e saídas digitais e analógicas, o WPS pode também fazer a configuração disto como todo, como uma solução, ¿vale? Ou, por exemplo, a parte de quando temos molino de bolas com 2 motores acoplados, temos que ter troca de informações entre eles. Então, esta programação não há necessidade de ter CLP fora do equipo. Podemos fazer a programação dentro do equipo sem nenhum problema. Então,
acá são algumas das aplicações que podemos fazer, que já hemos suministrado. Uma das aplicações são transferências síncronas. Então, a vezes, não há necessidade de ter um controle de velocidade, não há necessidade de ter um controle de torque, pero não é possível arrancar com um soft starter. Eu posso poner um variador acá, ¿sí? Hacer el arranque e depois vai passar para a rede. ¿Vale? A vezes, este variador acá, não temos a necessidade de fazer a especificação conforme a corrente nominal do motor. Podemos fazer o arranque utilizando um variador com uma corrente do sistema vazio. Por quê? Porque depois a operação deste motor não vai estar junto com o variador, vai estar trabalhando com a rede. Então, a vezes, temos que ter em conta que não há necessidade de ter um variador tão grande para ser somente o arranque do motor. Por quê? Porque depois vai estar em la rede. Não vai ter o variador trabalhando em la linha do motor. Uma outra operação que podemos ter é uma transferência 5 para 2 motores. Então, por exemplo, temos um variador acá, vamos arrancar esse motor e vai para a rede. Depois, podemos arrancar este motor acá e vai para a rede, sem nenhum problema. Esta seleção de qual motor vai arrancar, se vai ser um motor 1 ou motor 2, podemos pôr em el equipo. Por exemplo, em la salida de los cables, podemos fazer uma configuração de 2 contactores, 2 disjuntores, para hacer a seleção de qual motor vai arrancar. Podemos ter esta configuração, a lista de fábrica. Acá, a parte de load sharing. Então, quando temos 2 motores acoplados mecanicamente, ele tem que ter troca de informações, porque se não ter troca de informações entre eles, pode ter uma rotação maior que a outra e trabalhar como um gerador para o motor. Então, tem que ter uma configuração muito detalhada para ter essa divisão de carga mais correta. Uma outra funcionalidade que temos em nossos equipos é frozen charge. Então, quando temos uma carga congelada em los molinos, o variador pode fazer essa detecção que a carga está congelada e vamos ter uma configuração que eu posso Então, arrancamos o motor com uma velocidade muito baixa e o torque está subindo. Por ver que a carga não se move, está congelada. Então, o torque não se baja, está a 106%. Então, tuvimos uma detecção de frozen charge. Então, o variador detectou que tem um problema na aplicação. Então, agora, o que ele vai começar? Podemos fazer ciclos, podemos fazer configurações disto. Então, ele vai começar para a direita, vai para a esquerda, direita e esquerda, para fazer o descongelamento da carga. Sempre trabalhando com uma velocidade baixa. Por quê? Porque a carga está congelada. Então, não se sabe a que ponto que está a carga. Então, sempre trabalhamos com esta configuração para a mineria, com a velocidade sempre muito baixa. Creio que estes são de 2, 3 ciclos. Vale, então, ele fez este ciclo, então, agora ele vai tentar arrancar de novo. Velocidade muito baixa, e vai começar o torque de novo. Pero acá podemos ver que a carga já está caindo, está bajando, ¿sí? Então,
Entonces el torque va a subir, 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 pero ahora empezó a bajar. Entonces, como empezó a bajar, la carga está ok, la detección está ok. La velocidad yo puedo arrancar sin ningún problema. Então, esses são algumas das opcionais que podemos ter tanto em la linha 3000 quanto na linha 01. E tanto esses opcionais de transferência síncrona, de carga compartilhada, de detecção de frozen charge, todos são que se podemos ter dentro do equipo, que não há necessidade de ter um CLP fora ou algo assim. Dentro do equipo podemos ter essas funcionalidades hechos em fábrica, hechos na fábrica de Brasil. Não há necessidade de ter uma outra engenharia ou algo assim, não. Podemos suministrar listo de fábrica. Então, acá também é uma outra aplicação que podemos ter em cargas com torque muito elevado, muito elevado. A mesma ideia de transferência síncrona. Então, temos acá um variador. Por ver que a tensão de saída do variador é menor que do motor. ¿Vale? Então, aí chamamos de pony converter. Então, hacemos o arranque do motor com uma tensão reduzida. Então, se o motor, por exemplo, tem 13.8, podemos acá prover uma tensão reduzida para o arranque em 4.16, 4.16. Hacemos o arranque em uma tensão reduzida e depois passamos pela rede. Essa é uma aplicação que hemos suministrado para compensadores síncronos, onde o torque é muito alto, muito alto. Então, hacemos o arranque do produto, do motor, com uma tensão reduzida e depois cambiamos para a tensão nominal do motor. Isto que temos vantagens, o dimensionamento do variador, que não há necessidade de prover um variador tão grande. Então, temos vantagens em custos. As duas linhas têm pantallas de 10 pulgadas. Então, acá podemos ter uma fácil visualização do que estamos fazendo, qual é a operação que estamos trabalhando. Então, quais são as falhas que tivemos em nosso produto? Por exemplo, se temos uma baixa tensão na rede, se tivemos uma sobrecarga no motor. Qual é a tensão que está trabalhando o motor? Qual é a corrente que está trabalhando o motor em este momento? ¿Vale? A nova linha de produtos de WEG já tem a parte de conectividade, então a parte digital. Então, acá podemos ter monitoreo completo do sistema. ¿Por qué completo? Porque podemos ter esta parte de confiabilidade, de análise de dados em el motor e no variador. Com isto, podemos fazer uma compilação do que está tendo de errado no produto. Se é um problema na rede, se é um problema de vibração do motor, se é um problema de aquecimento nos RBTs, se é uma falha em los cables, se é uma falha na instalação, podemos ter uma análise completa do produto. Algumas das referências que acá temos. Para os Estados Unidos, um molino de bola, 3000 HP, 44 polos. Este acá é um motor, se não recuerdo, é um motor síncrono. Então, podemos suministrar variadores de frequência para motores síncronos e para motores assíncronos, sem nenhum problema. Acá está a parte do variador. Acá está a parte do variador, a parte de controle, e acá está o painel de excitação da máquina síncrona. Então, pode-se trabalhar junto,
tanto para trabalhar com motores de indução assíncronos, como também para motores síncronos, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Por supuesto que temos que ter o painel de excitação do secundário do motor. Acá é uma solução de motores de motor de indução para África, Gold Mine. Então, acá temos um produto 3.3 kV, 416 kW e também para um molino. Acá é uma referência que hemos suministrado também de equipos todo WEG. Então, é uma sala elétrica de WEG para mineria. Então, acá são equipos, como eu hablo isto? Transportadora. ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos dentro de este equipo todo o envolvente de WEG, toda a parte de células de protección WEG, los variadores para hacer el control de la transportadora de WEG. Entonces, es una aplicación que a mí me gusta mucho de ver, porque no es una aplicación fácil de se hacer, porque está dentro de una máquina, ¿sí? Entonces, tiene que tener la parte de proyecto muito desarrollada. ¿Por qué? Porque no podemos tener el mejor producto, pero el variador no tiene el proyecto desarrollado para hacer soluciones especiales. Entonces, como yo he dicho antes, WEG encanta hacer proyectos conforme la necesidad del cliente. Tanto los arrancadores, variadores, no tenemos listo en WEG Brasil para enviar para acá para Perú, no. Ganamos en proyecto y hacemos el desarrollo de dibujo conforme la necesidad que ustedes requieren. Entonces, por ejemplo, tiene una aplicación muy especial. Podemos desarrollar sin ningún problema, sin ningún problema. Hablando um pouco das pruebas que podemos fazer em WEG. Isto acá é uma foto de WEG Brasil, que podemos suministrar tanto a parte de variadores, tanto a parte de motores. Podemos fazer pruebas tanto para a parte de motores, tanto para a parte de variadores, mas também podemos fazer juntos. Então, se vendemos los motores y los variadores juntos, podemos hacer pruebas en el sistema combinado. Entonces, puede venir una empresa, una persona de la empresa, venir a Brasil para hacer el acompañamiento de las pruebas, y podemos estar haciendo las pruebas tanto del variador, tanto del motor, juntos sin ningún problema. Eso transmite una parte de confiabilidad do que podemos estar suministrando para ustedes. Creo que es esto, de parte de variadores, de arrancadores. Ya hemos suministrado desde hace 20 años variadores. Entonces, tenemos muchos suministros por el mundo de variadores, ¿vale? Tenemos fábricas haciendo assembly de variadores en Brasil, en China, em Portugal, em México e soft start em los Estados Unidos também. ¿Vale? Em China, é para desenvolver o mercado asiático. Em Portugal, para termos suministros, mas em Europa, quando requerem certificação CE. Acá em Peru, todos os variadores vão sair de Brasil. Ou se, por exemplo, tem uma prova especial, uma prova que o motor vai sair de Brasil, mas vamos enviar a Ásia ou algo assim, também suministramos de Brasil. ¿Vale? Outro ponto que eu posso falar, suministramos, por exemplo, o último ano, estamos falando de 400 variadores por
no ano de 2024. Então, estamos falando de muitos variadores. Se falamos de uma planta de mineria, estamos falando de quantos variadores? Numa planta? 10, 5, 2, depende do porte da planta. Então, quando estamos olhando que suministramos 400 variadores por ano, é porque suministramos muitos variadores. Muitos variadores. E trabalhamos, e como o WEG trabalha com o suministro para o mundo inteiro e para todos os segmentos, podemos desenvolver, por exemplo, temos uma vantagem em segmento de oil e gas. Então, temos uma aplicação em oil e gas. Desarrollamos a solução em oil e gas. Na solução temos muitas vantagens técnicas. Aplicamos em la linha estándar do produto. Tuvimos uma necessidade de desenvolver produtos em mineria. Desarrollamos. Estamos bem. Pegamos o que desenvolvemos em um projeto especial e ponemos em produto estándar. Isso traz muitas vantagens na parte técnica do produto, porque trabalhamos com todos os segmentos de água, mineria, oil e gas, e para todo o mundo. Então, por exemplo, a vezes o mercado acá de Peru trabalha de um determinado equipo. Em África, a parte de mineria tem outro trabalho de aplicação. Estados Unidos, Brasil tem outro tipo de aplicação. Podemos utilizar, ver qual é a melhor solução que podemos ter e trocando informações entre as minerias. Então, isto é uma vantagem de WEG, que estamos sempre trabalhando junto com as soluções que os clientes requerem. ¿Vale? Creo que es esto. Estou abierto a perguntas, tanto da parte de arrancadores quanto da parte de variadores. Podem perguntar. Estou aqui para ajudar vocês. Sim? Acá. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. La parte interna, eu não tenho foto da parte interna da sala elétrica, ¿vale? Pero como esto acá vai estar fazendo movimentos, a parte estrutural mecânica não é a mais sencilla, ¿vale? A solução da sala elétrica é muito forte. Os variadores de WEG, quando suministramos para Chile, Bolívia, creio que Peru também, temos também estudos hechos para balos sísmicos. Então, como está trabalhando em uma movimentação, hacemos estudos muito similares que de los abalos sísmicos para hacer um refuerzo em la parte mecânica do variador. Então, se o variador vai estar trabalhando em movimento, que vai ter as vibrações, o equipo vai estar preparado, vai estar listo, porque provemos em el equipo refuerzos mecânicos para suportar estas vibrações. Estas vibrações, sim. Como una referencia adicional y yendo un poquito al extremo, ¿no? Justo en el tema de vibraciones. Acá el caso de esta sala eléctrica es para variadores de velocidad, pero WEG no solamente desarrolla salas con variadores dentro, sino incluso salas móviles, salas que vienen acompañadas con el transformador de potencialado, ¿ok? Todo montado sobre un chasis, ¿ok? Y una de las pruebas que le hacen a esas unidades móviles, por ejemplo,
es que las someten a una prueba de frenado. Las llevan, está el tracto, lo conectan al tráiler, lo hacen andar a 60 kilómetros por hora y hacen un frenado en seco en una carretera, en una zona de pruebas en la fábrica en Brasil. Entonces, después del frenado el seco a 60 kilómetros por hora, dentro de la sala y dentro de toda la estructura no tiene que haber habido ningún cambio, tiene que estar íntegro. Entonces, estoy poniendo este caso como un caso extremo para entender que el tema de vibraciones ya está comprendido, ya está considerado dentro de la ingeniería que se desarrolla, ¿no? Este é um ponto de um exemplo que podemos falar que hemos suministrado em aplicações em uma determinada região muito crítica, que podemos estar utilizando este desenvolvimento para uma aplicação para vocês, por exemplo. ¿Por quê? Porque agora, vocês têm, por exemplo, uma visão do equipo, conhecem o produto WEG, já conhecem que já hemos suministrado um desenvolvimento especial. Então, este é um clássico exemplo do que podemos desenvolver em uma determinada região e podemos utilizar esta aplicação em outro cliente, sim. Sí, sí, sí. Geralmente, o segmento de oil and gas trabalha com a linha 01. 01, sí. Las plataformas de petróleo, sí. En Brasil, hemos suministrado P85, P84, hemos suministrado. Entonces, la parte de extracción de petróleo están dentro del mar. Entonces, tenemos que tener, por ejemplo, la parte de protección del producto muy fuerte. La parte mecánica del variador ya tiene una protección especial de pintura de C5H que suministramos podemos estar suministrando para aplicaciones muy críticas. Las tarjetas de control del equipo. Esto no es un opcional, esto es un estándar del producto. Ya tiene la protección de tropicalización también. Entonces, generalmente cuando se habla de oil and gas, que son siempre muy fuertes la parte del ambiente, que acá es la misma cosa que minería, que también es muy fuerte, ya tenemos muchos suministros, sí. Sí, los VFDs y la parte, sí. Tenemos una lista de referencias de todos los suministros de WEG para los variadores. Entonces, por ejemplo, yo necesito una referencia de aplicación en oil and gas. Podemos suministrar sin ningún problema. En esta lista tenemos las informaciones de cuál modelo hemos suministrado, la potencia del motor, cuál la tensión de operación, sin ningún problema. Porque para el cliente a veces es importante porque garantiza una tranquilidad de que ya hemos hecho, no estamos solamente hablando, estamos suministrando. Sí. Sí. Uhum. Quando hablamos de altitud, el aire es mucho más bajo. Entonces, cuando estamos poniendo variadores trabajando en una altitud mayor, la disipación térmica que vamos a tener es más baja. Entonces, tenemos que hacer derrateos en los variadores. Estamos hablando de derrateos tanto en la parte de aislamiento de la tensión, entonces tenemos que hacer una consideración en la tensión, pero por supuesto también tenemos que hacer un derrateo en la corriente. ¿Por qué? Porque la parte de disipación térmica de los barramientos va a perder eficiencia, porque
a parte de troca térmica é a troca de dos corpos. Se temos menos aire, temos muito menos contacto de troca térmica entre o que temos de barramento, de calor para fora. Então, a linha 01 e 3000, a linha do 3000 temos que fazer dois derrateos. Derrateo por tensão e derrateo por corriente. ¿Vale? Então, depende da altitud, temos que fazer derrateo maior, depende da altitud, temos que fazer derrateo menor. Para a linha do 01, que é a linha toda em média tensão, como estamos suministrando a linha toda em média tensão, o motor, o variador já está listo para trabalhar em altitudes hasta 5.000 metros sem nenhum problema, para a parte de tensão. Para a parte de corriente, aí sim temos que fazer derrateo conforme a aplicação sem nenhum problema. Então, quando estamos falando de altitudes muito grandes, a topologia toda em média tensão tem mais vantagens, porque o derrateo vai ser solamente para corrente e não para tensão. ¿Una duda más? Sí. La parte realmente la parte de los IGBTs. ¿Por qué de los IGBTs? Porque es donde tenemos más trabajo. Estamos hablando de frecuencias de operación de 5.000 y aviamientos. Entonces, ahí sí es donde tenemos más fallas. Sí. La parte de los IGBTs ali, de aviamiento de la salida de los variadores. Geralmente es esto que tiene falla, porque trabaja mucho más. Sí. Sempre se pode prover variadores de média tensão para todos os motores. Todos os motores podemos estar provendo variadores de média tensão. É de WEG, não é de WEG, está listo para operar variador de média tensão, não está listo. Podemos suministrar variadores WEG para todos os motores que há necessidade de controle de velocidade do motor. Temos que fazer solamente considerações técnicas em el produto, poniendo filtros en la salida del producto, pero no hay necesidad de cambiar nada en el motor. Hacemos la configuración, las características técnicas en el variador. Sí. Una cosa que se puede hablar también es que la aplicación de minería, de bombas, ventiladores, de molinos, de transportadoras, son muchas aplicaciones que tienen un control en el arranque, en la operación, en la frenaje, pero no hay necesidad, por ejemplo, de estarmos suministrando, hablando de la aplicación de variadores AFE, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a aplicación de AFE es cuando tenemos cuando tenemos una frenaje y la frenaje usted está generando el motor para a red. Quando estamos aplicando para bombas, ventiladores, molinos, transportadoras para arriba, não temos vantagens em la operação com AFE.
¿Por qué? Porque no se va a generar energía de vuelta para la red. No tenemos ninguna ventaja. Una ventaja que se puede ter, na verdade, não é uma ventaja. Se suministramos um variador que não é AFE, a aplicação vai ser a mesma. Vamos ter o controle em el arranque, em la operação, em desaceleração do produto e o custo vai ser muito mais baixo. ¿Por quê? Porque quando estamos trabalhando com variadores AFE, não sei se recuerdan que havia os diodos de retificação. Estes diodos de retificação têm uma energia somente, por exemplo, da esquerda para a direita. Não se pode prover energia da direita para a esquerda. Quando suministramos AFE, cambiamos esses diodos e suministramos IGBTs, que aí se tem um fluxo de energia para ambos os lados. Pero hablando de minería, no se tenemos muchas vantagens aplicando la idea de generación de energía. ¿El variador va a operar normalmente? Por supuesto, va a operar normalmente. No se ha duda que va a operar. Pero ventajas técnicas utilizando generación de energía no se hay. Esta es una cosa que a veces en otras apresentações que eu he hecho, haviam me perguntado também, e não foi para o segmento de mineria, foi para um outro segmento, mas haviam me perguntado 2 vezes, então, quando me perguntam mais de uma vez, creio que pode ser as dúvidas de vocês também, sobre a aplicação de generação de energia, de evolução de energia para a rede. Sí, también. Sí, también tenemos, sí. También tenemos solución para esto, sí. ¿Para bombas? Reverso. Sí. Sí, ahí sí. Ahí cuando tienen una fuerza reversa, ahí por supuesto que... Y tiene que ver a veces la cantidad de energía que va a tener reversa. Porque a veces la parte comercial no se tiene mucha ventaja. Porque a veces va a tener generación. Pero es tan poco que a veces no se paga. No llega, sí, porque, por ejemplo, los costos de los diodos son mucho menores do que un IGBT. Entonces, el equipo AFE es mucho más caro, por supuesto. Entonces, tiene que tener en cuenta que a veces la generación que va a tener de energía no va a tener grandes ventajas. Por supuesto que va a generar, pero no tiene tantas ventajas así. Creo que es la aplicación de AFE cuando tenemos una aplicación mucho continua con frenaje. Mucho frenaje. Ahí sí tiene ventajas para generar para redes, sí. Pero si no, no sé si hay tanta ventaja así. Para tener un control. Sí. Na verdade, la parte de control de frenaje no se va a cambiar porque es AFE o no. Pero sí porque el link CC, por ejemplo, vamos supor que es un variador normal, pero el link CC va a tener un limit de frenaje, ¿vale? Entonces, a veces se cambiar este link en el variador, ya se puede tener una frenaje mayor, pero a parte de control va a ser la misma, tanto en AFE como no.
Pero o que vai ser o limite de frenagem vai ser o link CC. Como em baixa tensão é a mesma coisa. O que hace uma limitação da parte de frenagem é o link CC. Sí. Na duda, sí. De eficiência térmica de trabalho. Uhum. Uhum. Dale. Vamos falar de la disipação. De la disipação, falando de la mesma potência, são muito similares. Muito similares. Disipação térmica do produto. O que pode ter vantagens, falando de la linha 01, é quando sacamos o transformador de la solução integrada e cambiamos para fora da sala. Aí sim temos uma vantagem da parte de dissipação de 50%, estamos falando. Porque 50%, 40% da dissipação térmica, mais ou menos, está em el transformador. Então, mais ou menos isto. A parte de dissipação não vai cambiar muito entre uma linha e outra, a parte térmica. Mas se sacamos a opção do transformador, vai ter muitas vantagens, muitas vantagens. Na parte de decibéis, estamos falando em 80, 85 dB. Depende da linha. Se cambiamos para a linha de água, o dB é, não recuerdo, mas é mais baixo. ¿Por quê? Porque não tem a parte de ventiladores arriba. Então, o sonido vai ser muito mais baixo para o de águas. Para o Arc Resistant, que é a solução resistência a arco, o dB sonido também vai ser mais baixo, porque a dissipação térmica de los IGBTs é distinta, não é a mesma. Não sei se recuerdo, mas não temos ventiladores arriba, porque como tem que suportar o arco, não se pode ter partes abertas, ¿sí? Vale, acá. Então, como não temos a parte de ventilação, o sonido vai ser mais baixo, estamos falando aí de 60%, 50% dB. E tanto a linha 3000 como a linha 01, fazendo a dissipação térmica a aire, estamos falando de 80 dB, mais ou menos. Em linhas muito altas de potência, aí se pode ter 85 dB. Porque o ventilador vai ser muito maior, sim. Perdão? É que eu não he posto na foto acá, pero acá. Por exemplo, eu vou tentar explicar. Esto acá é um IGBT que tem a troca térmica por mangueira, ¿sí? Porque é a troca térmica a água. La linha a aire, no temos mangueira, pero temos dissipadores em alumínio, ¿sí? Então, o aire vai adentrar por la frente e sair por arriba. Quando estamos falando de variadores evaporativos, a parte do braço de potência não tem mais os dissipadores em alumínio. Tem a parte de IGBT tem uma recirculação de aire, pode ser assim, onde acá está caliente, vai para arriba, que quando o ar é caliente vai para arriba, tem uma refrigeração, por isso que se chama evaporativo, ¿sí? E se volve para o IGBT para fazer essa recirculação de la dissipação de los IGBTs. Esta é aquela ideia. Por esto que a solução evaporativa é que tem a certificação ARCO. O braço de potência não é o mesmo,
porque tiene esta refrigeración distinta. Si no hay más consultas, agradecerles su asistencia, agradecerles mucho, mucho. Para nosotros es muy valioso la presencia de ustedes acá y tratar nosotros de aportar un poquito más en el conocimiento técnico. Agradecer a Matius por la presentación y los queremos invitar ahora acá a la parte externa. Tenemos un coffee break, ¿ok? Y ahí podemos conversar algunas otras dudas que tengan. ¿Ok? Los invitamos, por favor. A mí me gustaría de hacer una foto con todos acá frente. ¿Podemos hacer? Fue una de las minhas primeiras charlas em espanhol, então a vezes é um portunhol.